Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eu Também Podcast. Eu sou o Rafael Salia, tô com meu parceiro Gui. Fala galera, alegria estar mais um dia batendo um papo hoje muito bom. Tô animado pro que vem aí. Hoje vem coisa boa, mais coisa boa, né? Tá sendo uma semana superando a outra. Hoje nós temos um convidado, né, muito especial, ele é suicidólogo. Quem aí nunca ouviu falar essa palavra também não tinha ouvido até ter pesquisado. Suicidólogo Lício Vale. Rafa, Gui, você que está acompanhando o podcast do Eu Também, uma alegria enorme, estou muito feliz de verdade de estar aqui com vocês, muito bacana, obrigado pelo convite para a gente falar exatamente sobre essas questões que vocês trabalham também, né? A questão da saúde mental, o cuidado consigo mesmo, né? Enfim, estou muito feliz, obrigado pelo convite, uma alegria enorme estar aqui. Bacana. Além, né, de suicidólogo, tem outras formações aí, teólogo, escritor, escreveu E Foram Deixados para Trás. É um livro com 60 mil exemplares vendidos já. O meu primeiro, eu escrevi 3 livros, né? São 3 livros. E o primeiro livro, o E Foram Deixados para Trás, de fato foi um best-seller, enfim. Ele vendeu mais de 60 mil exemplares. Onde que o pessoal consegue encontrar o livro para comprar? Olha, consegue encontrar o livro para comprar no meu site www.liciovale.com.br ou na Amazon também. Legal. Entra na Amazon. Tem o e-book e o livro físico. Tem o livro físico. Quem gosta do papel mesmo quem gosta do papel, quem é meio veinho, assim, que nem eu. Eu prefiro. Qualquer dúvida, de qualquer forma, o pessoal pode acessar lá o Instagram, licio.vale, que tem lá na bio dele. Isso. E tem o Instituto também, né, Lício? Pois é, eu acabei de fundar o Instituto Influir, né? A palavra in vem do latim, né? Que é dentro, né? O interno. Influir, quer dizer, a gente lidar com as questões emocionais, mentais das pessoas, para que de fato elas possam fluir. O Instituto foi criado exatamente com a proposta de trabalhar a saúde mental, trabalhar as questões socioemocionais a partir de uma perspectiva de educação, né? De um processo educativo, que é mais ou menos, né, Gui, uma coisa que a terapia faz, né? Com a gente, né? A psicologia e a terapia faz, né? Que é essa coisa de meio que a gente botar para fora as emoções, falar e ressignificá-las, enfim. Então, o Instituto acabou de ser fundado e vocês são os primeiros a saberem e a divulgarem, né? Que bacana. É verdade, que o Instituto acabou de ser fundado. Saiu do forno. Acabou de sair do forno. Que então, legal, uma alegria partilhar também essa notícia boa com vocês e com você aí que nos acompanha. Com certeza. E, cara, a pergunta que não quer calar. Suicidólogo. Por quê? Para quê? Como? Bom, claro que o nosso podcast vai levar 3 horas e 45 minutos. Brincadeira. Só para explicar esse nome. Só para explicar. Para explicar por que eu fui ser suicidólogo, eu preciso contextualizar. O meu pai se matou. Eu sou filho de um suicida. Então, este assunto do suicídio, ele entrou muito cedo na minha vida pessoal e teve impactos devastadores. Foram 30 anos de terapia, deitando uma vez por semana no divã, para elaborar o estrago emocional que o suicídio do meu pai provocou em mim. E com quantos anos foi quantos anos você tinha quando seu pai... Então, meu pai morreu por suicídio, e aqui eu aproveito para já dizer uma coisa importante. Vocês vão, durante o podcast inteiro, e quando eu falar de suicídio, eu sempre vou dizer que a pessoa morreu por suicídio. E não que a pessoa se matou. Quando você diz que alguém
se matou, você responsabiliza a pessoa pela morte dela. Eu tenho uma diferença nas Tem, palavras. porque o suicida não quer matar sua vida. O suicida quer matar a sua dor de alma. A sua dor de alma. Então ele é vítima da sua dor e não responsável por ela. Então meu pai morreu por suicídio, que eu tinha 13 anos de idade. Uau. E ele 43 anos de idade. Um dia ele sai de casa, dá um beijo na boca da minha mãe, como ele sempre fazia para ir trabalhar, e se joga debaixo de um caminhão. Então esse assunto entrou muito cedo na minha vida pessoal. E depois, por uma outra circunstância, assim, eu nem tinha pensado nunca em trabalhar nessa área e tal, mas fui convidado por um amigo a fazer um programa de televisão falando sobre suicídio, e daí veio a ideia do livro. E aí, para escrever o livro, eu disse, poxa, não dá para escrever um livro sobre suicídio a partir só da minha experiência de sobrevivente, só da minha história pessoal. Foi aí que eu decidi, de fato, estudar suicidologia. E descobri que a Universidade Federal de Santa Catarina tem um curso de especialização em suicidologia. Aí eu fui, me inscrevi, fiz o curso e sou especialista em prevenção e pós-venção em suicídio. E algo muito novo no Brasil também, né? Sim, sim. A suicidologia, ela é uma especialização muito nova, porque ela nasce nos anos 2000, então ela não tem 20 anos. A suicidologia é muito forte nos Estados Unidos. Foi criada lá? Foi criada lá, né? O Schneidman era americano, né? E no Brasil já existem algumas universidades que fazem especialização, pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado em suicidologia. Aí eu decidi fazer a especialização em suicidologia e o livro acabou sendo consequência. Enfim, o trabalho apresentado, né, de conclusão do curso e tal, e acabou sendo publicado, e aí depois vieram os outros dois, e eu me tornei suicidólogo. Quero esclarecer, a pessoa que é especializada em suicidologia pode usar o título de suicidólogo. Só pode usar o título de suicidologista, que também existe, quem tem mestrado e doutorado em suicidologia. Como eu não tenho nem mestrado nem doutorado, eu sou suicidólogo e não suicidologista. Certo. Saiu. E você, perfeito. Vocês pensam que a dificuldade é só de vocês, né? Você falou que ajuda, né? Prevenção. E qual que é outro? Pós-venção? Pós-venção em suicídio. Para os parentes, amigos. A pós-venção em suicídio, é legal a gente falar disso, porque é muito pouco conhecido. Pós-venção em suicídio é o cuidar da dor dos que ficam. Exato. E isso é importante porque os estudos da suicidologia mostram que, sobretudo, os familiares que perdem alguém por suicídio na família têm a propensão de repetir na geração seguinte. Quero esclarecer, o suicídio ele não é genético, ele não se transmite pelos genes, não, ele não é genético. Mas o ambiente, e aí o Gui vai falar porque o psicólogo é ele, não sou eu. Vou me permitir sacanear vocês também. Pode jogar bom. E a área dele, não é a minha, mas enfim, já deu para perceber, né? Já deu para perceber que eu sou extremamente brincalhão e tal. Então é o seguinte, o ambiente neurótico, o ambiente doentio, emocional,
pode passar de uma geração para outra. Por exemplo, uma família onde, numa outra área, mas uma família onde os filhos escutam: ah, na nossa família ninguém dá certo, ah, na nossa família ninguém consegue nada, ah, na nossa família todo mundo é infeliz. A próxima geração absorve a parada. Isso, absorve a parada. Vira a cultura de pensar da próxima geração. Né? Isso, exatamente. Então, a pós-venção faz isso. Quer dizer, na verdade, o trabalho de pós-venção, ele é um trabalho de cuidar da dor de quem fica e, ao mesmo tempo, ele é um trabalho de prevenção de suicídio para a próxima geração. Se deixar, vira uma maldição assim o negócio, né? Porque um fala pro outro e absorve o negócio. Então, eu dei errado, não sei quem se matou, vai ter um que provavelmente também. E aí você faz esse trabalho de brecar o... Não sei se é essa a palavra, brecar o... A ideia funcionalismo da coisa. O trabalho de prevenção é um trabalho de acolhimento, de você poder acolher a dor de quem fica. Porque o luto por suicídio... O luto já é uma coisa complicada. Muito. Né? Porque dói muito perder quem a gente ama. Dói muito. Agora, o luto por suicídio, ele é um pouquinho mais complicado porque ele é potencializado. Ele fica mais potencializado. E por uma questão muito simples. Porque a gente nunca sabe o porquê. O porquê que dá sentido à perda. Então, assim, morreu por Covid. Morreu porque foi atropelado. Morreu porque foi assaltado e levou um tiro. Tem a resposta, né? Você tem, quer dizer, o porquê dá sentido a por que aquela pessoa morreu. Né? No suicídio, nós que ficamos, né, as famílias que perderam entes queridos, e por isso somos chamados de sobreviventes de suicídio, porque a gente tem que reconstruir toda a vida, e às vezes a vida incluía a pessoa que ficou, que morreu, né? Se foi. Que se foi, obrigado, que se foi. Então, assim, o trabalho de prevenção, de pós-venção é esse, de você cuidar da dor das pessoas, do luto, e, ao mesmo tempo, fazer com que elas possam ressignificar essa perda. Então, é um trabalho grande de acolhimento da dor do outro. Só para concluir, o luto é complicado no suicídio porque o porquê morre com a pessoa. E isso, nós que ficamos, nunca teremos. Então, fica esse buraco meio aberto que nunca é fechado. O problema não é nem que ele morre com a resposta, ele morre com a pergunta, né? Isso. E na sua experiência pessoal, como que foi o passar desse luto, na sua experiência pessoal com a morte por suicídio do seu pai? Gui, já falou que durou 30 anos de terapia, mas como que foi? Tá. E fala um pouco desse impacto que você sofreu mesmo na sua história, né? Tá. Eu era apaixonado pelo meu pai. Eu estava naquela fase, né? Voltamos que é a tua área. Eu estava com 13 anos, início de adolescência, 1970. Né? Então, assim, aquela fase de identificação do moleque com a figura paterna. Que é o super-herói. O super-herói, enfim. Né? E aí, se jogar debaixo, dar um beijo na boca da minha mãe, se jogar debaixo de um caminhão não faz o menor sentido. Porque meu pai era militar. Nós tínhamos 2 revólveres em casa. Ele era músico da banda da Polícia Militar de São Paulo. O que ele tocava? Ele tocava saxofone. Cara, eu tenho umas memórias. Eu tô falando que vai durar 3 horas esse negócio. Tô brincando, sacanagem.
eu tenho umas memórias muito legais. Meu pai, naquela época não tinha internet, né? Aí a gente sobrevivia. E vivia bem, e né, vivia, cara? eu lembro, por exemplo, de umas coisas. Meu pai era um cara muito, muito livre, assim, muito romântico. Era um artista, né? Eu lembro das vezes, de umas noites lá em casa, ele chegar assim, olhar para minha mãe e pegar o saxofone. Ele era saxofonista. E ele falava assim, eu vou tocar para você. Cara, eu lembro do olhar a minha mãe de 4, assim, pra ele, sabe? Pai Assim, hipnotizado. né? E ele tocando Normal. as músicas que elas gostavam, que ela gostava, que ela curtia e tal, e eu, enfim. Então eu era muito alucinado por ele, né? Era o herói e tal. E isso pra mim nunca fechou, né? O porquê. E no processo de luto, eu me dei conta que o processo de luto ele tem 4 etapas, né? Negação, raiva, negociação e aceitação. E eu fiquei preso na raiva. Virou ódio. Porque para mim o suicídio dele soou como abandono. Eu me pegava pensando coisas assim. Ele não pensou em mim? Não valia nada para ele? Ele só pensou nele, nos problemas dele. Eu e a minha mãe não valíamos nada. E aí, cara, você imagina, né, você ter ódio do pai. Que já é um troço complicado. Sim. De você bancar. De super-herói a vilão. De super-herói a vilão. Né? E mais complicado ainda, porque está morto. Então não dá para reconciliar. Abraçar, né? Não dá para reconciliar, não dá para beijar, não dá para dizer, te perdoo, tal. E aí, no processo de terapia, eu fui para a terapia para trabalhar a sensação de abandono. Fui para trabalhar o ódio que eu tinha dele e fui buscar o que todos os sobreviventes buscam. O porquê. Tentar dar um sentido para a morte dele. Bom, por que aconteceu. E aí o meu terapeuta foi muito legal porque ele um dia virou para mim e disse assim, você conhece a história do seu pai? Eu disse, olha, eu sei que meu pai é filho adotivo. Aí ele falou assim para mim, Lício, tenta levantar a história do suicídio do seu pai, a história do seu pai, né? Porque para ver se a gente acha nela alguma coisa que nos ajude a entender o que aconteceu. E aí eu faço um parênteses e conto brevemente. O meu pai, eu fui procurar minha avó, a avó adotiva, né? A mulher que adotou o meu pai. E aí ela me conta uma parte da história do meu pai que eu não conhecia. Vocês não tinham contato? Não, tínhamos. Eu não sabia da história. Eu não sabia da história. Eu sabia que ele era adotado, mas assim, ele nunca contou. Eu, então, até muito criança, enfim, nunca me interessei pelo assunto, enfim. Isso aparece no luto, na terapia. E aí a minha avó conta uma parte da história dele que eu não conhecia. Ele nasceu em 1926, numa cidadezinha perdida da Paraíba chamada Catolé do Rocha, filho de uma família muito pobre sertaneja. Em 1932, houve uma grande seca no Nordeste. A maior seca no Nordeste do século passado. Aliás, muito pouca gente sabe disso. Houve no Brasil campos de concentração. Digita lá no Google, seca de 1932. O governo Getúlio Vargas constrói campos de concentração no Ceará para recolher as famílias flageladas da seca de 32. Tem um... o eu também é cultura, velho. Você tá pensando o quê? Isso a gente não aprende na escola. Não. A escola não assina. Não, eu tô falando 1932 isso, teve uma... Foi a maior seca do Nordeste no século passado. E vale a pena pesquisar. Eu falo disso porque é pouquíssimo conhecido. E eu só fui conhecer quando também fui saber... Foi atrás. Quando eu fui atrás da minha história pessoal. Muito bem.
A família do meu pai é uma das famílias flageladas da seca. A minha avó biológica e os seus 6 filhos perdem tudo. Começa um grande movimento migratório no Nordeste inteiro, né? As famílias flageladas buscam uma cidade. Naquela época havia no Nordeste a figura do caixeiro viajante. Caixeiro viajante era um pequeno comerciante que tinha ou uma carroça, os mais ricos um caminhãozinho, e comercializavam seus produtos. E aí a minha avó conta essa história que eu não conhecia. A minha avó biológica e os seus 6 filhos, vítimas da seca, flagelados da seca de 32, saem do sítio e vão para a cidade, buscam fugir da fome da seca, indo para a cidade. Eles encontram na estrada, vindo em sentido contrário, o caminhãozinho do caixeiro viajante. A minha avó biológica vai para o meio da estrada e grita: para! Para! Ele encosta e ela diz para ele, em bom nordestinês da Paraíba: moço, pelo amor de Deus, me dê comida para mim e para meus bichinhos, porque nós estamos morrendo de fome. Ele vira para ela e diz: eu tenho o que você quer e você tem o que eu quero. Nossa, Ela começa a chorar desesperada. Diz a minha avó biológica e diz: moço, eu não tenho dinheiro, nós estamos morrendo de fome. Aí ele vira e diz: não, a senhora não entendeu? Não é dinheiro. Não é dinheiro que eu quero. Dinheiro eu tenho, porque sou um homem rico, mas sou estéril, não posso ter filhos. E a senhora tem 6. Me dê um dos seus filhos e eu lhe dou 20 quilos de comida. Caramba. Sabem qual foi a resposta da minha avó? Pode escolher. Uau. Ele virou e disse: eu quero aquele ali. Aí ela diz: ele, eu não posso lhe dar não. É o mais velho. Me ajuda a cuidar dos irmãos. Aí ela faz este gesto. Ela pega por detrás da saia dela o caçula e diz: leva esse. Uau. Esse menino era meu pai. Ele tinha 6 anos de idade. E a última imagem que o meu pai guardou da família biológica dele foi essa. Foi esse Ele momento. lembrava disso? 6 anos de Com idade. 6 anos já 6 anos de lembra. idade, claro. Você não lembra com 6 anos de idade você na escola? Lembro. Pois é, você já tem. Memória. Você já tem memória. A última imagem que meu pai guardou foi essa. Como a gente diz lá no Nordeste, ele entrando na boleia de um caminhãozinho de um homem que ele nunca tinha visto, ele chorando desesperado, Nossa, imagina. dando tchau para a mãe e para os irmãos, Nunca mais ia ver. a mãe e os irmãos chorando desesperados, e ele nunca mais os viu novamente. O meu avô, né, esse caixeiro viajante, que foi o avô que eu amei e conheci, deu tudo, cara. Deu tudo para meu pai. Naquela época, levou meu pai para Natal, no Rio Grande do Norte, conseguiu, naquela época, registrar como filho legítimo, deu tudo. Deu grana, deu nome, deu estudo. Mas a dor do abandono nunca mais largou a alma do meu pai. Isso aí não foi. Ele começa a beber compulsivamente aos 18 anos, né? Vira alcoólatra. O alcoolismo o levou a uma depressão. E aí a gente, falando de suicídio, né, já pode dizer que o suicídio ele é um fenômeno multifatorial. Exato. Ele é provocado por várias causas, nunca é uma causa só. Então, sempre tem uma dor de alma presente. Por isso que eu falei aquela hora que o suicida não quer matar sua vida, mas ele quer matar a sua dor. A dor do abandono ficou. Ele tentou disfarçar através do álcool, né? Isso levou a uma depressão. E ao me contar essa história, a minha avó adotiva, né, a avó que eu conhecia, me deu a chave para eu entender o suicídio dele. No caso do meu pai, ele só tinha um jeito de tirar a própria vida. E não era pegar um dos revólveres que ele tinha e dar um pipoco. Ele só tinha um jeito de tirar a vida dele. Era se jogando debaixo de um outro caminhão. Porque ele tinha sido abandonado lá naquele caminhãozinho
de 1932. Ele carregou esse tempo todo, isso. Porque assim, Rafa, ele não conseguiu elaborar, né? Porque essa mãe parece muito cruel, né? Sim, claro. Mas não é. Não é. Para a ocasião. Pra Não tudo. é. Não é. Era uma situação desesperadora, de fome. Dar aquele filho mais novo, o caçula, e provavelmente o primeiro a morrer de fome para aquele homem rico, foi a estratégia que aquela mãe, naquela situação desesperadora, encontrou para tentar salvar a vida dele. Pegar 20 quilos de comida para alimentar a ela e aos outros irmãos, que tinham não sei quantos outros dias de caminhada até a cidade, foi a estratégia que aquela mãe, naquela situação desesperadora, encontrou para salvar a vida dela e de todos os seus filhos. Que o filho ia ter um bom destino também. Sim. Mas o significado que o filho de 6 anos dá para isso é diferente, né? Claro, do que o que a mãe tentou, empenhou, teve estratégia de sobrevivência. Sim, né? sim. Ele ficou ele teve dor e abandono. E aí ele só pôde dar, e aí a compreensão, né? Ele só pôde dar para mim e para minha mãe dor e abandono. Porque ninguém dá aquilo que não tem. Então, eu quero esclarecer o seguinte, isso foi a significação que eu consegui dar ouvindo essa história. Faz todo sentido para mim o suicídio dele. Agora, ele se matou, ele morreu por causa disso? Não sei. Sabe. Isso eu não sei. Mas para mim foi a possibilidade de, sabendo dessa história, dar sentido e poder entender, me colocar no lugar dele, ter a empatia de me colocar no lugar dele e poder entrar no processo de perdão, né? Essa é a primeira parte da sua pergunta. Agora vamos para a segunda, mais 2h30. Quer dizer, como é que... eu já deu para perceber que eu falo muito, né? Tentar ser mais objetivo. Tranquilo. Eu tentei suicídio 5 vezes. Aquilo que a gente estava falando, né, na resposta anterior, a gente acaba reproduzindo, né? Eu não saía de casa, a repercussão na minha vida foi de um princípio que o Schneidman chama princípio de suicidabilidade. Vai anotando essas palavras aí, pessoal, porque... Suicidabilidade. Princípio de suicidabilidade. Suicidabilidade. É isso, quer dizer, as pessoas próximas tendem a repetir, porque aquilo que eu falei, que não é genético, mas o ambiente é absorvido. Né? Então, a dor e o abandono dele, o suicídio dele, para mim, soou como dor e abandono. E eu começo a reproduzir, de maneira inconsciente, o processo. Né? Eu comecei a beber. Isso com quantos anos? Eu comecei a beber com 11, com ele. Assim, dos 11 aos 13, eu já comecei a contar, já contei para vocês em off, né? Ele me fazia beber uma dosezinha de pinga com ele. Para acompanhá-lo. Para acompanhá-lo. Ele tomava no almoço e no jantar. Mas eu, com 11 anos, ele me fazia tomar uma dosezinha pequenininha, dosezinha de pinga, abriu o apetite. Todos os dias no almoço. Desculpa, e a primeira tentativa que você disse de suicídio sua foi com quantos anos? Pois é, a minha primeira tentativa de suicídio foi com 20 anos. 20 anos. Aí então, ele morre por suicídio, aí eu parei de beber, né? E aí só volto a beber... Você parou com 13 anos, né? Com dos 11 aos 13, diariamente. Aí parou. Aí parei. Com a morte dele, parei. E claro, na adolescência, né, e na juventude, como todo mundo, eu comecei a enfiar o pé na jaca. Curiosidade. Enfim, pé na jaca, né? Como todo bom adolescente e tal, né? E aí
eu não saía de casa, né, dizendo eu vou me matar hoje. Mas o que eu fazia? A minha família era bem de vida, né? Meu pai, enfim, era músico e tal. E eu já falei, né? Meu avô paterno era um homem rico. Fez um dinheiro no Nordeste, né? Sim. Então, eu adoro carro. E eu, com 20 anos, comprei o meu primeiro Passat TS. Uma máquina. Tem que explicar pra molecada, né? Porque 2.0. Explica, faça Passatão 2.0 gasolina. Vai de 0 a 100. Não, demora um pouquinho, mas chega, né? Cara, o que eu fazia? Eu enchia a cara, ficava bêbado e ia pra praia. Naquela época não tinha nem pedágio, nem radar na Anchieta, né? Pra vocês terem uma noção, eu ia para Mongaguá, na subida eu fazia de Mongaguá a Penha, Zona Leste de São Paulo, em 40 minutos. Subindo. Passat voando. Nossa, cara. Não, aí eu capotei a primeira vez. Aí, capotou, acidente, graças a Deus. Só pra deixar claro, duraria 2 horas esse percurso, vai. 1h40. Sim. Que é longe pra caramba. Sim. Hoje, por exemplo, ainda com o radar ainda mais com o radar, dá umas 2 horas. Sem radar, você a 100 por hora, daria pra fazer em 1h15, 1h30, mais ou menos. Aí você decidiu encurtar pra 40 minutos. Enfim. Subindo. Nossa. Aí capotou o carro. Aí capotei, bom, beleza, não aconteceu nada, foi. Comprei outro Passat. Bom. Aí na terceira capotada, um amigo meu falou assim pra mim: cara, você tá muito mal, velho. Vai pra terapia. Meu, você tá se destruindo. O terceiro Passat, pô. Você acabou com o teu terceiro carro, velho. E aí eu fui pra terapia e comprei o 4º Passat. Porque eu tinha. Eu acho que depois eu quero até marcar uma sessão com você aqui, porque eu acho que eu tinha uma tara por Passat. Eu depois preciso trabalhar isso que não ficou resolvido. Bom, e aí, quando eu capotei pela 5ª vez, eu já estava em terapia. E aí, como um bom terapeuta, né? O meu terapeuta olhou pra minha cara assim. Ele falou assim: não me surpreende. Meu, eu fiquei louco, enlouquecido. Eu falei para ele, né? Falei um palavrão, eu não vou dizer aqui que eu sou um senhor educado, né? Idoso, porém educado. Eu disse para ele: cara, eu te pago, velho. Eu tô te pagando. E, pô, você olha pra minha cara, eu te digo que eu capotei pela 5ª vez, quase morri, e você me olha com essa cara dizendo assim que não te surpreende? Ele disse para mim: não, me surpreende não. Aí ele falou assim, ele fez a pergunta que foi a chave para o processo terapêutico. Ele virou para mim e disse: Lício, qual é a herança emocional que um pai que se destrói deixa para o seu filho? Eu falei: como é que é? Qual é a herança emocional que um pai que se destrói deixa para o seu filho? Eu já meio com o rabinho entre as pernas, meio assustado, se destruir. Ele olhou para minha cara e disse: uma hora você consegue. Uau. Eu falei assim, outro palavrão, disse, mas eu não quero isso. Ele disse: bom, então agora a gente vai conversar. Porque esta é a sua herança emocional. Você tem dentro de você um processo autodestrutivo. E você fugiu dele a vida inteira. Você só pode renegar essa herança se você assumir que ela é sua. Enquanto você não assumir que ela é sua, você não pode renegá-la. E aí todo o processo de lidar com isso, enfim. Levou mais algum tempo. O lance da terapia é muito... Não é engraçado, né? Tem um sarcasmo aí no negócio. Você não quer ter problema. Mas enquanto você não assumir que tem, você não se livra. Exato. Né? E não dá quem faça, não dá pra tirar por você a dor, a sensação, não sei como é que que às vezes também essa seja. tomada de consciência demora um pouquinho, né? Sim. Até você tomar consciência daquilo que você está fazendo, né?
Mas vamos. Sabe que eu tô curioso para saber alguns números? Bora lá. Você que Suicidólogo. Suicidólogo. Pra gente falar alguns números que são assustadores, né? Sim. Eu tive contato ano passado com ano retrasado com alguns números, isso então antes da pandemia, de que em 40 segundos uma pessoa comete suicídio ao redor do mundo. E me fala mais um pouco desses números para você que está mais Os números são... fresco. O suicídio é um fenômeno que cresce assustadoramente. E sobretudo no Brasil. Os dados que eu vou trazer para vocês é do relatório da Organização Mundial de Saúde de 2019. A OMS Ou seja, antes da pandemia. Antes da pandemia. A OMS emite um relatório sobre suicídio a cada 5 anos. Então, 2014 e 2019. Então, o último é de 2019. 1 milhão de pessoas se matam no mundo por ano. Uau. 40 pessoas se matam por dia no Brasil. Uau. Eu costumo dizer, Gui e Rafa, isso é um ônibus lotado que cai numa ribanceira todos os dias. Uau. No Brasil. No Brasil. Só no Brasil. Só no Brasil. O suicídio é a segunda causa de morte entre adolescentes e jovens no Brasil. Só perde para acidentes de trânsito. A gente está falando dos 15 aos... Dos 15 aos 29. 29. Que adolescente a barra jovem, vai. Isso. Adolescência é a segunda causa de morte entre adolescentes e jovens no Brasil. Menino, homem, mulher. Pois é. As mulheres tentam mais. As mulheres tentam mais do que os homens. Os estudos mostram que as mulheres tentam mais, mas o número absoluto de mortes é maior em homens. E por quê? Como é que a gente explica isso? Os homens usam meios mais eficazes. Meu pai, por exemplo, se joga debaixo de um caminhão. Tal. As mulheres, às vezes, tomam uma medicação, erra a dosagem e enfim. Tenta, não querendo. Às vezes tenta se enforcar, não consegue força para dar um nó, enfim. Então, o número de tentativas é maior entre as mulheres. Isso que eu ia falar também, desculpa te cortar. Claro. Mas isso a gente está falando de números de mortes, né? E também tem as tentativas. Sim. Então, se a gente está falando desse número tão grande de mortes, eu imagino que, eu não sei, mas a pessoa, a maioria das vezes, já teve algumas tentativas ao longo da sua história antes de cometer aquilo ali, né? Sim. Gui, é o seguinte, há muita subnotificação de tentativas. Se os números são esses, as tentativas, a gente não tem nem como imaginar. Te dou um exemplo. Eu quero me matar. Né? Então, pego meu carro, como eu fiz muitas vezes. Passatão, eu imagino, no meu Passatão, tanque cheio. Vou para uma estrada de pista dupla, de mão única. Bebaço. Não, mesmo careta. Decidi que eu vou morrer. Me coloco atrás de um caminhão na estrada, né? Mão dupla. Daqui a pouco eu olho, vem um carro em alta velocidade e eu ponho o carro propositalmente. Isso entra na estatística como acidente de trânsito e não como suicídio. Porque as notificações só chegam as que chegam em PS, em Unidade Básica de Saúde. Então, por exemplo, o adolescente e o jovem tentou se enforcar, a família tirou... Ninguém não tem esse número. Então o número de tentativas é muito maior. A OMS estima em 20 vezes o número. Então, se 1 milhão de pessoas se matam por ano no mundo, há cerca de 20 milhões de tentativas de suicídio por ano. Porque a gente precisa entender, e aqui pode. Isso é estimativa, porque dá para entender por que é muito subnotificado. Agora, eu acho importante a gente explicar isso, né? Porque a gente tem, como o suicídio ele é um assunto tabu, a gente não fala dele em lugar nenhum. Saúde mental já é um tabu, já é conceito. Suicídio, agora então, o suicídio, então...
E como a gente tem um monte de tabu, tem um monte de coisa que a gente imagina e que não é verdade, né? Suicídio é um impulso. Isso é tabu. Não é de uma hora para outra. Não é. Há suicídios por impulso? Há. Mas eles são estatisticamente desprezíveis. Eles são mais comuns em adolescentes e jovens, porque adolescente e jovem é de fato mais impulsivo. Mas o suicídio ele é um processo que vai se instalando na vida da pessoa, feito de 4 etapas. Então, primeira coisa, há uma dor emocional presente. Já dei para vocês o exemplo do caso do meu pai, que tinha uma dor emocional, o abandono. Então, há uma dor de alma presente. E aí, qual é o primeiro estágio do processo? A gente chama tecnicamente de ideação suicida. A pessoa começa a pensar Será que eu vou? Começa a pensar não fica em nem morte. Tá. Começa a pensar em morte, né? O famoso pensamento suicida. Pensamentos suicidas. Só que como a gente não fala de suicídio em lugar nenhum, a gente não sabe que vez por outra na vida ter pensamento suicida é normal. Pensamento é normal. Quem de nós já não pensou assim, sei lá, numa situação, quero morrer! Quero sumir daqui. Pensamento suicida. Só que depois, aquela situação passa e você não pensa mais nisso. Exato. Né? Quando que o pensamento é sinal de comportamento suicida? Quando o pensamento de morte é recorrente, ele volta sempre. E aí a pessoa já está em risco de suicídio. Isso não cuidado, quer dizer, se a pessoa não for encaminhada para um profissional ou serviço de saúde mental, psicólogo, psiquiatra, o CAPS e tal, se ela não for tratada, isso evolui para a segunda etapa do processo. A pessoa faz um plano, ela planeja, a gente chama a fase de planejamento. Eu também sou professor e eu tenho um aluno que eu comecei a perceber que ele teve aula, só para contar um case, ele teve eu comecei, ele é muito parecido assim comigo, ele é um extrovertidão, brincalhão, e eu comecei a perceber ele entristecido na sala, ele era um CDF, né? Que eu não vou traduzir aqui, mas enfim, um cara estudioso, um nerd, obrigado Gui, obrigado por me salvar. Crânio de ferro. Isso, um crânio de ferro, obrigado, cara, trabalhar com... Bom, fazer um podcast com um psicólogo e um comunicador é barbada. Enfim. E aí eu comecei a perceber que o rendimento dele caiu. Aí eu chamei ele para uma conversa. Eu falei, velho, o que está rolando? E aí na conversa eu comecei a perceber que ele estava em ideação suicida. E aí eu perguntei para ele, fulano, você está pensando em se matar? Ele vira para mim e diz assim, professor, eu vou me matar. Dia 25 de dezembro, enforcado no banheiro da minha casa, porque é o dia dos 25 anos do casamento do meu pai, porque eu estou com ódio do meu pai. Então, ele tinha definido data, local, horário, forma, né? E aqui aproveito para fazer um parênteses. Perguntar não induz. Esse é outro mito babaca que a gente tem na cabeça. Perguntar não induz. Perguntar com amor, com carinho, com respeito, te ajuda a identificar em que grau de risco a pessoa está. Então, primeiro começa com ideação, depois ela planeja, a fase de planejamento. Isso não cuidado, isso não tratado, evolui para a terceira etapa do processo, que é a chamada tentativa de suicídio. O que é a tentativa de suicídio? A pessoa tenta executar o plano que ela traçou. Segunda etapa do negócio, que já é embaçado. Se ela consegue, então o suicídio está consumado. Então o suicídio ele é o final de um processo que vai se instalando com o tempo, ao longo do tempo na vida da pessoa, provocado por vários fatores.
né? Como nós já vimos aqui na fala de hoje. Sim, 4 etapas. O cara pensa, tal, executa. E o que a gente pode fazer para alertar a galera também? Porque, né, uma dica, os pais, os colegas, alguém que está ao redor, né? Legal, é legal a gente falar sobre prevenção. A gente já falou um pouco sobre pós-venção, né? Falamos dos números e essa pergunta do Rafa mesmo. Vamos falar um pouco agora de prevenção, né? Tá. Você falou da conversa, eu acho que os pais, a maioria das vezes, não tem essa percepção que até um professor consegue ter. O pai não percebe que a criança ou que o adolescente tá naquilo ali, ou às vezes tem um medo de perguntar, o receio. Você falou um negócio, desculpa, só antes da gente entrar, você falou uma coisa interessante sobre o tabu de falar do suicídio, né? Eu lembro que há anos atrás eu fui fazer uma viagem no Nordeste e um jovem tinha se enforcado e tinha acabado com a própria vida e tal lá, e o pessoal lá não queria falar de jeito nenhum sobre esse assunto. E eu tava achando algo estranho. Por que não querem falar do que o rapaz morreu? Por que não querem falar daquela família? Por que tá todo mundo meio que excluindo essa família? Por que tá um negócio diferente, assim? E ele tinha morrido por suicídio. E esse tabu de falar, parece que ninguém queria falar. E todo mundo no fundo sabia, mas parece que era tinha vergonha, achava feio. Antes de falar da prevenção, só para complementar isso que você fala, Gui, que é importante, assim, paira sobre o suicídio um grande pacto de silêncio. As famílias não falam porque falar é, de novo, tocar na dor da ferida. As famílias não falam porque há uma estigmatização, estigmatização social. Ela não é explícita, mas é como se a sociedade dissesse: essa família aí não deu conta desse cara, né? Ou dessa mina. Uma certa vergonha da família. Vai. As instituições não falam quando acontece por medo de arranharem a sua imagem institucional. Então, paira sobre o fenômeno do suicídio um grande pacto de silêncio. Por isso que eu gosto muito daquela campanha do Setembro Amarelo. O lema da campanha de 2019 eu achei fantástico. No caso de suicídio, falar é a melhor solução. Exato. Vamos lá para a prevenção. O que a gente pode fazer? Primeiro, três atitudes são importantes para a gente prevenir um suicídio. Primeiro é reconhecer e avaliar os riscos, perceber os riscos. A pessoa em comportamento suicida, ela dá sinais. O suicídio, na verdade, por si, é uma comunicação. Mesmo sem falar uma palavra. Mesmo sem falar uma palavra. Que aquela pessoa estava em dor emocional. O suicídio por si só já é uma comunicação. Mas antes dessa comunicação final, a pessoa em comportamento suicida, ela dá sinais. Sinais de fala. Então, ficar atento a sinais de fala. Falas diretas. Falas diretas. Como eu ouvi do meu aluno. Eu vou me matar. Ele está falando diretamente. Então, frases como: eu vou me matar, eu vou morrer, não quero mais existir. Não aguento mais viver. A pessoa está falando diretamente. Mais explícito que isso. Ela não faz sentido nenhum eu estar vivendo aqui. Não está isso. A pessoa está falando diretamente que ela está em dor emocional, né? Mas há frases indiretas também, né? Por exemplo, meu pai, Gui, dizia para os meus tios: eu estou pensando em fazer uma grande besteira. Ora, meu pai era cachaceiro, meu pai era pinguço. Quem é que dá bola para o que pinguço fala? E aí, quando eu falo para adolescentes, eu digo a mesma coisa. Quem é que dá bola para o que adolescente fala? Para de encher o saco. Isso é aborrecência. Né? É frescura. Isso é frescura. Quer aparecer. Você quer aparecer, tá querendo chamar atenção. Né? As famílias hoje, aproveito para falar uma outra coisa,
e os pais têm essa dificuldade que você falou, Gui, porque as famílias hoje perderam a capacidade de ensinarem os filhos a se frustrarem. Uau. A ouvirem não. E aí, na primeira grande decepção da vida, né, briga com o crush, né? Atenção, se tem alguém aqui no podcast que é velhinho que nem eu, cabelo branco, crush aqui, o que eu tô falando, não é aquele refrigerante laranja que a gente tomava na juventude, viu? Se tiver mais algum idoso aqui no... Meu pai tá assistindo a gente, um abraço pro meu pai aí. Um abraço pro pai do Gui. Crush não é aquele refrigerante que o senhor e eu tomávamos. Crush é o ficante, né? Ou não, enfim. Aí briga com o crush e pensa em se matar porque não está treinado a se frustrar, né? Há uma desqualificação grande das emoções dos adolescentes, né? Você acha que é aí que o pessoal gosta de usar a frase de que essa geração é muito sensível, frágil, essa geração é muito frágil emocionalmente, muito... Eu acho que essa é uma boa desculpa, é uma belíssima desculpa que a nossa geração dá por não ouvi-los. Uau. E não reconhecer as suas fragilidades. Esquecendo que nós fomos adolescentes. Também talvez foram frágeis. Também, talvez, não. Sim. Éramos frágeis. Né? Porque é da adolescência, não dá para exigir de um adolescente a maturidade de um adulto. Né? Enfim, então avaliar riscos. Falas diretas e falas indiretas. Associadas com mudanças comportamentais. Então, por exemplo, vocês já perceberam, né? Eu sou muito alegre, brincalhão, extrovertido. Aí daqui a pouco uma pessoa como eu, alegre, extrovertido, daqui a pouco entristece, se fecha, se intoca, né? Apaga a vaca. A vela apaga, né? Então, mudanças de padrões de humor, às vezes o cara é muito light, né? Muito zen, de boa. Daqui a pouco o cara fica extremamente agressivo. Então, mudanças de comportamento associados com falas diretas ou indiretas, liga o farol amarelo, porque isto pode ser sinal que a pessoa está em comportamento suicida. 2, ouvir a pessoa. É o que a gente falava, né? Ouvir a pessoa. E aí a gente tem um outro problema cultural, porque nós somos muito bons a ser lício aqui, né? Fala. Né? A gente é muito bom de falatória, mas muito ruim de escutatória. Né? Ouvir o outro. Ser capaz de acolher a dor do outro. Aí que entra a questão da empatia. Isso. O acolhimento é fenomenal, né? E nunca julgar a dor do outro. Mas você está querendo se matar por causa disso? Porque você brigou com o crush? Pra gente que está de fora, pode não estar doendo nada, mas só conhece a dor, só sabe o tamanho da dor a pessoa que a sente. Então, nunca desqualificar a dor do outro. Né? Ao contrário, acolher a dor do outro, ser capaz de acolher a dor do outro. Né? Então, ouvir com amor, com carinho, sem despejar discurso, inclusive discurso religioso. Né? Sabe? Isso é coisa do demônio, falta de Deus no coração. Enfim. Vou te levar para uma sessão de exorcismo. Isso. Pois é. Sabe? Quando a gente fala muito, quando a gente lida com a dor humana e a gente fala muito, a gente desrespeita a dor do outro. Então, assim, ouça. Você acha que essas frases agravam o sentimento do... Sim, porque desqualificam. E acaba potencializando a dor do cara? Claro, da claro. pessoa. Porque, assim, você não está me ouvindo. Você está querendo me dar receita pronta. Você não está conseguindo acolher a minha dor. Né? Falei com a parede. Falei com a parede. É isso, falei com a parede. Não deu em nada. Né? Então, ouvir com amor, ouvir com carinho, né? Ser capaz de acolher, dar colo, sem julgar, sem condenar, né?
E cuidado com as reações, né? Por exemplo, às vezes as reações da gente, corporais, porque o corpo também se comunica, né? Aí a área do Rafa não é a minha, mas só o corpo fala, né, Rafa? Mas sabe, por exemplo, já pensaram se o meu aluno, falando para mim, professor, eu vou me matar, eu faço... Pronto! Ele não falava mais um A da dor dele. Porque o meu espanto... eu já teria julgado a dor dele, né? Então, assim, quando eu estou falando do ouvir, é ouvir desarmado, né? Ouvir com compaixão, tal. Com sensibilidade. Com sensibilidade, com empatia, né? Tentar acolher a dor do outro. Depois eu vou querer saber o desfecho dessa pessoa aí. Tá, beleza. Marca aí pra gente não esquecer. Terceiro passo é conduzir, ajudar a pessoa a tomar consciência, aquilo que a gente falava, Rafa, né? Conduzir a pessoa a um profissional de saúde mental, psicólogo, psiquiatra ou psicanalista ou o CAPS, né? Tem muita gente que não consegue, não tem grana para pagar psicólogo e psiquiatra, tal. Então um serviço de saúde mental. Todos os estudos mostram que, e aí a gente está trabalhando o conceito de prevenção, né? Trabalhar prevenção é diminuir riscos. Não significa que, né, não vá acontecer. Eu posso dar um exemplo. As mulheres fazem exame de prevenção de próstata, de câncer de mama. Câncer de mama. Mas não é porque está fazendo prevenção de câncer de mama que não possa desenvolver tumor, né? Então, é sempre trabalhar esse conceito. Quer dizer, cientificamente provado o seguinte: quando a pessoa está com dor de alma e ela é encaminhada para um profissional de saúde mental, ela tem chance de cuidar da dor dela e, com isso, a gente minimiza o risco dela pôr fim à sua vida e, com isso, matar a sua dor. 14 de abril, se eu não me engano, 13 de abril, foi o dia da psicofobia. Isso. Desse ignorar, desse preconceito com pessoas de transtorno de saúde porque mental. muitas vezes tem isso, né? Tem os dois casos, né? Por exemplo, às vezes a pessoa está num caso grave de depressão, ela não tem nem condição de ir. Então é conduzir no sentido, às vezes, de ir junto mesmo. Literalmente. Pegar pelo braço e levar. No caso e às vezes o conduzir é motivar a pessoa, como fez aquele meu amigo lá atrás. Olhou para mim e disse: cara, velho, você tá mal, você tá muito mal, procura terapia. Né? Que é isso, é conduzir. Só para fechar, né, o Rafael, né, que é o meu aluno, né, que tinha cantado a bola, data, dia, local. Data, bola, dia, local. Eu ouvi a história dele e tal, ele estava com o ódio dos pais, e eu disse, partilhei com ele que eu tinha vivido a mesma coisa, e partilhei com ele que a terapia tinha me ajudado muito, que eu achava que se ele topava encaminhar para fazer para terapia, conduzir para terapia. Ele foi para terapia, a terapeuta achou que ele precisava de uma medicação para baixar um pouco a bola dele, ele estava muito angustiado, ansioso, ele foi para o psiquiatra, já teve alta do psiquiatra, não se matou dia 25 de dezembro do ano passado, e agora está na terapia trabalhando o ódio que ele tem em relação aos pais dele, como eu tive que trabalhar o ódio que eu tinha do meu na época. Então o Rafa está bem. Quer dizer, teve um desfecho bacana. Muito bom. Bacana. Legal. Olício, a gente falou aqui também da prevenção em termos dos familiares, das pessoas ao redor. E a pessoa que está passando por um momento agora, seja qualquer uma dessas etapas, o que você, diante da sua experiência e
e da sua história, falaria para essa pessoa? Como ela se ajudar nesse momento? O que ela pode fazer? Qual é o caminhamento que ela pode ter? Porque às vezes a pessoa que tá tendo dificuldade agora com um pensamento suicida, nesse momento. Ela está escutando isso e ela fala, por onde eu começo? Liga 188. Primeira coisa a ser feita. É o CVV? É o número do CVV. O CVV sempre funciona muito bem. Funciona e funciona muito bem. O CVV tem sempre um voluntário que vai te ouvir. Ah, não, mas não quero falar. Eles atendem também por chat. Você não precisa se identificar. E não precisa se identificar. CVV, só para quem não sabe, é Centro de Valorização à Vida. É isso. É uma organização não governamental, né, que faz um trabalho. Então, 188 de qualquer lugar do Brasil, né? Lá da Ilha do Marajó, lá na Cabeça do Cachorro, em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, 188. Ou entrar no site www.cvv.org.br. Eu acho que essa é a primeira coisa a fazer. Segunda coisa a fazer pode procurar o Instituto Influir também, né? Agora vou fazer um jabá. Agora vou defender fazer um jabazinho. Né? Com certeza. Você pode entrar em contato conosco do Instituto Influir. Uma palavra só, institutoinfluir.com.br. Você pode pesquisar também no Google. Há várias outras instituições, dependendo do estado onde você está ouvindo a gente, há várias outras instituições que também, como o CVV, fazem trabalho de prevenção ao suicídio. Aproveito para dizer que o CVV também tem grupos espalhados no Brasil inteiro para sobreviventes de suicídio. Familiares, amigos. Entra lá no site do CVV e procura o link GASS, G-A-S-S, Grupo de Apoio a Sobreviventes de Suicídio. E a última dica é isso, é essa palavra, e acho que com isso termino. Assim, cara, ninguém precisa sofrer sozinho. Busque ajuda. Não é fraqueza. Não é, ao contrário, é fortaleza. Você não precisa sofrer sozinho. Sempre haverá alguém que te ama e vai estar disposto a te ajudar. Que aula, hein? Muito bom. Hoje tomamos uma surra de conhecimento. Nossa, aqui. O cara manja muito. Não é à toa que vendeu 60 mil livros, né? Comprem o livro, entrem lá no Instagram dele. Já acesse o link, muito bom, sério. Obrigado, olha, cara, foi muito legal, obrigado mesmo, né? Obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade de estar com vocês, e é isso. E eu quero terminar dizendo isso, a gente fundou o Instituto Influir, e vocês vão fazer parte disso. Depois aí vocês já cantei aqui, né? Já cantei, não tem problema nenhum de cantar, enfim. Cantei já o Rafael e tal. Enfim, nós fundamos o Instituto Influir, e eu espero que os meninos façam parte disso também, exatamente com o maior prazer, cara. Por conta disso, assim, cuidar da saúde mental é cuidar da vida. Exato. E você só pode tá bem, e com isso paro de falar. Não, você consegue pôr lá, Deco? O Instituto Influir? Bacana. Ele vai pôr aí, vai aparecer para quem estiver nos assistindo. Porque assim, e com isso eu termino, né? Porque senão vira 3 horas e eu não quero que vire 3 horas, senão ninguém escuta. Cuidar da saúde mental é cuidar da vida. Você não pode fazer nada para o outro se você não fizer para você primeiro. Não dá para você amar o outro se você não amar você primeiro. Não dá para você perdoar o outro se você não perdoar você primeiro. Não dá para você ajudar o outro se você não se ajudar primeiro. E o ser humano, o conceito de saúde é esse. Ter saúde é ter bem-estar
físico, mental, social e espiritual. Ter saúde não é só não ter doenças. Ter saúde é estar bem e em paz consigo mesmo. Exato, nossa, muito bom. E assim, em tempos desses que nós estamos de pandemia, nunca foi tão necessário falar de saúde mental, né? Enquanto... É que a internet deu um desvio aí, mas... Mas até a ideia do nosso podcast é exatamente essa, né? É falar de saúde mental. Tempos como esse são necessários de falar, não só tempos como esse, né? Sim. Mas muito obrigado. Obrigado você. Poxa. Obrigado mesmo. Foi muito legal. Cara, foi um bate-papo, né? Eu sempre falo, não é uma entrevista, é um bate-papo, a gente troca ideia. Foi Cada muito traz legal. o seu dia a dia aí. Obrigadíssimo aí pela atenção, obrigado pelo tempo disponibilizado e pela palestra. Imagina, mas tamo junto. Ó,